Quanto você quer para sair daqui? Eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso que alguém me enxergue. Antes de começar essa história, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de ver até onde essas histórias estão chegando. O saco de lixo rasgou bem no meio da calçada. Maria Helena ficou parada por um segundo, apenas um segundo, olhando para o chão. Para as cascas de laranja, o papelão encharcado, os restos de comida que ela havia separado com tanto cuidado ainda de madrugada. Tudo espalhado pela calçada da rua Coronel Faria, na frente do edifício mais caro do bairro, enquanto dois porteiros olhavam de dentro do vidro climatizado sem mover um músculo. Ela não pediu ajuda. Nunca pedia. Abaixou, começou a recolher tudo com as mãos. As mesmas mãos que às 5 da manhã tinham dado banho na mãe, às 6 tinham preparado o mingau do filho, às 6:30 tinham enfiado os 2 pés num tênis furado e saído para trabalhar. Eram quase meio-dia. Ela ainda não tinha comido. Um carro parou, não qualquer carro. Um daqueles que a gente só vê em foto, preto, silencioso, com vidro escuro que não deixa ver nada de fora. O motorista desceu rápido, apressado, e sem olhar para ela, passou por cima de um dos sacos, o que ela ainda não tinha conseguido recolher, e subiu a escadaria do edifício como se o chão ali fosse exclusividade dele. Maria Helena ergueu os olhos. Viu as costas do homem, o terno cinza, os sapatos que custavam mais do que 3 meses do salário dela. E sentiu uma coisa que não era raiva. Era algo mais fundo que raiva. Era o tipo de dor que não tem nome. A dor de ser invisível em plena luz do dia. Ela terminou de recolher o lixo sozinha. Amarrou o saco com um nó duplo, como sempre fazia. E continuou o dia. O nome dela era Maria Helena Souza dos Santos, 32 anos, filha de Dona Aparecida, que havia sofrido um AVC 2 anos antes e não saía mais da cama sem ajuda, e mãe de Mateus, 8 anos, que tinha olhos grandes demais para o tamanho do rosto e gostava de desenhar foguetes num caderno que ela comprava todo início de ano, mesmo quando o dinheiro não fechava. Ela morava num quarto e sala, no fundo de uma vila no Brás, em São Paulo. O banheiro era externo, compartilhado com mais 2 cômodos. No inverno, o vento entrava pela fresta embaixo da porta e ela colocava um pano velho para bloquear. No verão, dormia com o ventilador apontado para o filho, porque ele transpirava demais e ela preferia acordar ensopada a ver Mateus mal dormir. O cheiro daquele lugar era um cheiro de vida apertada. Detergente, umidade, o perfume barato que ela guardava para os dias de entrevista, o cheiro de fritura dos vizinhos, o cheiro do sabão em pó que ela usava até o último grão antes de comprar outro. Ela trabalhava como diarista em 3 casas diferentes. Segunda, quarta e sexta numa família no Jardim Europa. Terça e quinta numa cobertura na Consolação. E aos sábados, quando conseguia, fazia bicos em festas e eventos. Servia, limpava, carregava bandeja. Ganhava o suficiente para pagar o aluguel, a conta de luz, a fralda da mãe, a merenda do filho. Para ela mesma, sobrava o que sobrava. O que as patroas não sabiam, e ela nunca contaria, era que Maria Helena tinha feito 2 anos de faculdade de letras antes de parar. Que ela lia quando podia, que ela escrevia num caderno velho que guardava debaixo do colchão. Que quando Mateus dormia e Dona Aparecida estava quieta, ela ficava às vezes sentada na beirada da cama, lendo com uma lanterna de celular, porque a conta de luz estava no limite. Ela escondia isso porque aprendera cedo que certas coisas, quando reveladas, viram arma na mão dos outros. Mas o que ela ainda não sabia era que aquele homem de terno cinza, aquele que passou por cima do seu saco de lixo sem pestanejar, estaria na mesma cobertura onde ela trabalhava na tarde seguinte. O nome dele era Bianca. Não, espera. O nome dele era Rafael Bianca Monteiro, e todo mundo no meio empresarial o chamava apenas de Bianca, um apelido que vinha do sobrenome materno e que ele havia tentado abandonar 1000 vezes sem sucesso.
40 anos, sócio majoritário de uma construtora que havia triplicado de tamanho nos últimos 5 anos. Dono de 3 apartamentos, 2 casas, uma fazenda no interior de Goiás, que ele visitava uma vez por ano, e uma vida que, vista de fora, parecia perfeita até o último detalhe. Vista de dentro era outra coisa. Bianca não dormia bem desde os 36. Havia tentado terapia 2 vezes e desistido nas 2. Não porque não acreditasse no processo, mas porque não conseguia parar quieto tempo suficiente para deixar qualquer coisa chegar perto de verdade. Ele vivia em movimento. Reunião, viagem, contrato, inauguração, entrevista. O movimento era um anestésico. Quando parava, sentia uma coisa que não sabia nomear. Não era tristeza, era uma ausência. Como se ele existisse em performance constante e não houvesse nada embaixo dessa performance. A mãe havia morrido quando ele tinha 12 anos. O pai havia se casado de novo 6 meses depois. A madrasta era uma mulher perfeitamente educada, que nunca havia feito nada de errado e nunca havia feito nada de certo também. Apenas existia ao lado do pai com elegância fria e distância calculada. Bianca havia sido criado com dinheiro, com ausência e com a mensagem silenciosa de que sentimento era fraqueza. Ele havia se casado aos 32, divorciado aos 38, sem filhos, não por escolha, mas porque o casamento havia desmoronado antes que qualquer projeto de vida tivesse tempo de se firmar. A ex-mulher, Fernanda, havia lhe dito na última briga, aquela briga que os dois sabiam que era a última, que viver com ele era como viver com um homem que estava sempre a ponto de partir, que ela nunca havia conseguido sentir que ele estava de verdade em algum lugar. Ele não havia respondido, porque sabia que ela tinha razão. Naquela tarde de terça-feira, Bianca estava na cobertura do amigo Eduardo porque havia uma reunião informal sobre um novo empreendimento. Ele havia chegado mais cedo. O apartamento estava sendo preparado para uma espécie de jantar de negócios à noite e havia pessoas circulando. Garçons terceirizados, uma mulher organizando a mesa e uma diarista que trabalhava na cozinha. Bianca foi buscar água na cozinha e parou na porta. A mulher estava de costas, lavando uma travessa grande. Ela não havia ouvido ele entrar e estava cantarolando, baixinho para si mesma, uma música que ele não reconheceu, mas que tinha alguma coisa dentro que o fez parar. Não era uma voz treinada, era uma voz real, com imperfeições reais. Quando ela se virou e o viu, parou de cantar imediatamente. A expressão mudou, ficou neutra, profissional, discreta. Ele reconheceu o rosto. Demorou 1 segundo, mas reconheceu. A calçada, o saco de lixo, a mulher agachada no chão enquanto ele subia a escadaria. Ela também reconheceu. E ali, naquele segundo exato, aconteceu alguma coisa que nenhum dos dois saberia explicar depois. Não foi atração imediata, foi reconhecimento. O tipo estranho de reconhecimento que acontece entre pessoas que nunca se viram antes, mas que algo, em algum lugar, se encaixa de um jeito desconfortável demais para ignorar. Desculpe, ele disse. Estava buscando água. Tem na geladeira, ela respondeu. Voz firme, sem subserviência, sem grosseria. Direta. Ele abriu a geladeira, pegou a água e foi embora. Mas ficou pensando nela durante toda a reunião. O que aconteceu depois, ninguém estava preparado para enfrentar. Eduardo, o amigo, tinha o costume de contratar a mesma equipe de diaristas para seus eventos. Isso significava que nas 3 semanas seguintes, Bianca, que havia começado a ter motivos para aparecer mais vezes na cobertura do amigo, motivos que ele mesmo não se admitia completamente, cruzou com Maria Helena mais 2 vezes. Na segunda vez, ela havia deixado cair uma colher. Ele havia abaixado junto com ela para pegar, por reflexo, não por cavalheirismo. E as mãos tinham quase se tocado. Ela havia recuado antes do contato, olhado para ele com uma expressão que dizia claramente:
Eu sei o que você é e eu sei o que eu sou, e eu não tenho tempo para isso. Na terceira vez, ele havia tentado conversar, perguntado o nome dela. Ela havia dito, Maria Helena. Rafael, ele respondeu. Eu sei quem o senhor é. Tinha um peso nessa frase. Não era admiração, era aviso. Ele não havia conseguido dormir naquela noite. Foi Eduardo quem, sem querer, abriu a porta que os dois estavam evitando. Numa manhã de sábado, ele ligou para Bianca em pânico. O evento que havia programado para a noite, um jantar importante, investidores, cônjuges, a obra toda, havia ficado sem equipe de serviço, porque a empresa terceirizada havia cancelado em cima da hora. Ele tinha o número de Maria Helena no celular. Ligou. Ela disse que poderia ir, mas precisaria de mais 2 pessoas. Ela conhecia 2 mulheres que trabalhavam bem. Bianca chegou cedo para ajudar a organizar o espaço. Maria Helena chegou com as 2 amigas. E, por alguma razão, talvez o estresse do Eduardo, talvez a dinâmica estranha do dia, acabaram trabalhando lado a lado por horas. Bianca montando o espaço externo, Maria Helena organizando a cozinha, os dois cruzando na área de serviço várias vezes, trocando informações práticas, criando sem perceber uma espécie de ritmo junto. Em algum momento da tarde, enquanto carregavam cadeiras para a varanda, ela escorregou num pedaço de piso molhado. Ele segurou. Foi rápido. Os braços dele em volta dela por menos de 3 segundos. Ela firmou os pés, se endireitou, afastou gentilmente. Obrigada, disse. Cuidado com esse canto, disse ele. E ficaram olhando um para o outro por um tempo que era comprido demais para ser normal. Você cantarolava uma música, ele disse, sem planejar dizer. Naquela tarde na cozinha. Qual era? Ela piscou. Não esperava essa pergunta. Uma coisa da minha mãe, ela disse depois de um momento. Ela cantava quando eu era criança. Eu nem sei o nome. Ele não disse nada, mas alguma coisa no rosto dele mudou. Um amolecimento pequeno, quase imperceptível, porque a resposta havia chegado num lugar que ele não havia deixado aberto de propósito. E foi ali que tudo começou a desmoronar. Os conflitos não vieram de onde os dois esperavam. O primeiro veio de dentro de Bianca. Ele era um homem que havia passado a vida inteira sendo avaliado por competência, estratégia, resultado. O que ele estava sentindo não tinha ROI, não tinha lógica de investimento, não tinha saída clara, e isso o assustava de um jeito que nenhum risco empresarial havia conseguido assustar. Ele tentou afastar. Ficou 3 semanas sem aparecer na cobertura do Eduardo. Mergulhou em trabalho, viajou para Brasília, para o Rio, para Lisboa. Quando voltou, estava convicto de que havia resolvido a questão internamente. Na primeira noite de volta em São Paulo, acordou às 3 da manhã pensando nela, não no rosto dela, na voz dela dizendo, eu sei quem o senhor é, na dignidade daquilo, no fato de que ela havia sido a primeira pessoa em anos, talvez a primeira em muitos anos, a olhar para ele sem nenhum interesse pelo que ele representava. Ele pegou o celular, pediu o número para Eduardo. Eduardo deu, mas disse, Bianca, pensa bem. Já pensei. Pensa de novo, mas ele já havia discado. Maria Helena olhou para o número desconhecido no celular por tempo demais, antes de atender. Oi, disse a voz. Sou o Rafael. Rafael Bianca Monteiro. A gente se conheceu na... Eu sei quem é o senhor, ela disse. De novo, silêncio de 1 segundo. Você pode parar de me chamar de senhor? Posso. O que você quer? Conversar. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Ela ficou quieta por tanto tempo que ele achou que havia desligado. Estou no meio de dar banho na minha mãe, ela disse por fim. Não tenho tempo para conversar sobre qualquer coisa. E desligou. Ele sorriu. Não conseguiu não sorrir. Mandou mensagem. Quando você tiver tempo.
Ela não respondeu naquele dia. Respondeu 3 dias depois, às 11 da noite. Por que você quer conversar comigo? Ele demorou para responder, porque a pergunta merecia uma resposta honesta e a resposta honesta dava medo, porque você é a única pessoa que já me olhou como se eu fosse apenas uma pessoa. Ela leu. Ficou olhando para a tela por um longo tempo no escuro do seu quarto, com o filho dormindo do lado e a mãe roncando baixinho no canto. Leu de novo e sentiu alguma coisa que havia muito tempo não sentia. Não era esperança ainda. Era o fantasma da esperança. A sombra que a esperança deixa antes de aparecer de verdade. Ela não respondeu àquela mensagem, mas também não apagou. O primeiro encontro real foi num domingo à tarde, num boteco perto da vila onde ela morava. Ela havia escolhido o lugar de propósito, território dela, sem elegância, sem climatizador, sem nada que o fizesse sentir em casa, e a ela, deslocada. Ele chegou de carro, mas veio a pé o último quarteirão. Ela estava numa mesa do fundo com um copo de suco que havia pedido há 15 minutos. Ele se sentou, pediu uma cerveja. Olhou em volta sem fazer cara de nada. Você escolheu aqui para me testar, ele disse. Escolhi aqui porque é perto de casa, ela disse. Mas sim, também para te testar. E você não fez cara de nada. Ponto para você. Ele riu. E ela percebeu que o riso dele era diferente do que ela havia imaginado. Era um riso um pouco desajeitado, um pouco surpreso consigo mesmo, como se não soubesse direito o que fazer quando algo o divertia de verdade. Ficaram 2 horas. Ela havia planejado ficar 40 minutos. Ele contou sobre a mãe. Ela contou sobre Dona Aparecida. Ele contou sobre o divórcio, sem entrar em detalhes. Ela contou sobre o pai do Mateus, que havia sumido quando o filho tinha 2 anos, também sem entrar em detalhes. Eles ficaram na superfície, mas era uma superfície honesta, sem performance, sem os papéis que cada um havia aprendido a usar. Quando ela foi embora, ele ficou sentado mais um pouco. O homem do balcão veio limpar a mesa e perguntou se ele queria mais alguma coisa. Não, disse Bianca. Obrigado. E deixou uma gorjeta desproporcional, não por ostentação. O homem não havia visto o valor, mas porque estava de bom humor, de um jeito que não sabia bem o que fazer com isso. Mas o que ela descobriu naquela noite mudou tudo. Numa das conversas por mensagem, que haviam se tornado diárias, sem que nenhum dos dois tivesse declarado isso, Maria Helena havia mencionado de passagem que havia parado a faculdade. Bianca havia perguntado por quê. Ela havia explicado: dinheiro, a mãe, a realidade. 3 dias depois, ele mandou uma mensagem. Pesquisei. A faculdade onde você estudava tem um programa de reingresso. As inscrições abrem semana que vem. Ela ficou olhando para a mensagem por 5 minutos. Depois respondeu: Você pesquisou sobre a minha faculdade? Sim. Por quê? Porque parece que você interrompeu algo que não deveria ter interrompido. Ela colocou o celular para baixo. Pegou. Colocou para baixo de novo. Sentiu uma coisa horrível, não ruim, horrível no sentido de avassaladora, porque havia alguém prestando atenção nela. Não em como ela limpava, não em se havia passado o pano certo no chão certo, não em se havia feito o mingau no ponto certo. Alguém havia prestado atenção numa coisa que ela havia dito de passagem e havia saído para descobrir mais. Ela chorou. Sozinha. No banheiro externo, com o barulho dos vizinhos ao fundo. Chorou não de alegria. Chorou porque havia anos sem isso e o corpo dela havia esquecido como era ser vista. O segundo conflito foi violento. A irmã de Bianca, Cláudia, 44 anos, 2 filhos no colégio internacional, marido arquiteto, a família Monteiro na versão que se apresentava bem em jantares, descobriu através de Eduardo que o irmão estava envolvido com a diarista. A ligação foi direta. Rafael, me conta o que está acontecendo. Não tem nada para contar ainda.
Mas vai ter? Ele não respondeu. Rafael, você sabe que o pai vai... O pai? Ele interrompeu. Nunca foi bom conselho para nada na minha vida. Então não termina essa frase. Cláudia ficou quieta. Depois, eu não estou falando de preconceito, estou falando de realidade. Você vive num mundo, ela vive em outro. Isso machuca as duas partes. Ou, ele disse, machuca as pessoas que precisam que tudo fique no lugar certo. Desligou, mas a conversa ficou martelando. Não porque ele concordasse, porque havia uma parte dele, pequena, envergonhada, mas presente, que havia pensado a mesma coisa. E ele odiava essa parte. Ele não sabia que estava prestes a perder a única coisa que realmente importava. Maria Helena soube da ligação da Cláudia, porque Eduardo, num momento de honestidade inconveniente, contou para ela. Ela ficou quieta, agradeceu a informação. E na noite seguinte, quando Bianca ligou, ela atendeu, mas estava diferente. O que foi? Ele perguntou. Ele sempre percebia. Nada. Maria Helena. Eu sei que sua irmã ligou, ela disse. Eu sei o que ela deve ter dito. E eu quero que você saiba que eu já pensei em tudo isso antes dela. Eu não sou idiota. Eu nunca pensei que você fosse. Então entende quando eu digo que talvez seja melhor a gente parar antes de ficar complicado. Silêncio. Para você, ele disse devagar. Ou para mim? Para os dois. Mas você quer parar? Ela ficou quieta por muito tempo. Não, ela disse por fim, em voz baixinha. Mas às vezes o que a gente quer e o que é certo são coisas diferentes. Ou? Ele disse, repetindo sem querer o que havia dito para a irmã. Às vezes é certo para as pessoas que precisam que tudo fique no lugar certo. Ela não respondeu imediatamente, mas não desligou. E eles ficaram mais 1 hora no telefone, falando sobre outras coisas, com aquela conversa inteira pulsando embaixo de tudo, não resolvida, mas não abandonada. O terceiro conflito veio de um lugar que Maria Helena não havia antecipado. Veio dela mesma. Havia uma tarde em que Bianca havia passado buscá-la. Não para nenhum evento, apenas para dar uma volta, e ela havia subido no carro com a consciência aguda de como estava vestida. O tênis furado que ela havia costurado com linha de bordar. A calça que havia desbotado. A blusa boa que ela guardava para situações assim, mas que, no banco de couro daquele carro, parecia de repente insuficiente para algo que ela não sabia nomear. Ele havia olhado para ela e dito, "Você está bonita." E ela havia dito sem conseguir segurar. "Não precisa fazer isso." Ele havia virado para ela. "Fazer o quê?" "Isso. Esse negócio de falar o que acha que eu preciso ouvir. Eu falei o que eu pensei." "Rafael," ela disse, e havia exaustão nessa palavra, não raiva. "Eu passo a vida inteira em casas de pessoas com dinheiro. Eu sei a diferença entre o que as pessoas falam para as empregadas e o que elas falam entre si. Eu aprendi a não precisar de elogio de rico, porque rico elogia quando quer alguma coisa." O silêncio foi longo. Ele não se defendeu imediatamente. Ficou com aquilo. "Você tem razão," ele disse por fim. "Você aprendeu isso porque o mundo ensinou. E eu não posso desfazer o que o mundo fez. Só posso ser consistente o suficiente para que você veja a diferença." Ela olhou pela janela. "Eu não sei se tenho energia para esperar essa consistência," ela disse, honesta. "Eu sei," ele disse. "Mas eu vou ser consistente de qualquer forma. Você decide o que fazer com isso. O que aconteceu depois, ninguém estava preparado para enfrentar." Mateus adoeceu. Uma pneumonia que começou como resfriado e escalou rápido. Febre alta, dificuldade para respirar, pronto-socorro numa madrugada de quinta-feira. Maria Helena estava sozinha. Dona Aparecida não podia ser deixada sem supervisão, mas não havia escolha. Deixou a vizinha de plantão e foi com o filho nos braços. Ficou horas esperando. O sistema estava sobrecarregado. Ela ligou para as patroas,
pedindo que cobrissem seus dias. 2 disseram que podiam. Uma disse que ia ter que chamar outra pessoa se ela faltasse mais de 2 dias. Às 4 da manhã, sentada num banco de plástico com Mateus finalmente dormindo com oxigênio, ela olhou para o celular. Havia uma mensagem de Bianca das 11 da noite. Sumiu. Está bem? Ela digitou. Filho internado. Pneumonia. Estou no HM do Brás. A resposta veio em 2 minutos. Vou aí. Não precisa, ela digitou. Já saí, ele respondeu. Ele chegou às 4h30 com um saco de padaria e 2 cafés. Sentou do lado dela no banco de plástico sem fazer cerimônia. Deu o café. Perguntou como o menino estava. Ficou. Não tentou resolver. Não falou em médico particular, em transferência, em nada que custasse dinheiro e criasse dívida emocional. Ficou. Às 6 da manhã, quando a médica saiu com notícias mais tranquilizadoras, Maria Helena colocou a cabeça no ombro dele por talvez 30 segundos. Apenas 30 segundos. E ele não disse nada. Não se moveu. Ficou absolutamente quieto, como se soubesse que aquele gesto era grande e precisava de espaço. Ela levantou a cabeça, endireitou as costas. Obrigada, ela disse. Não precisa. E ambos souberam que alguma coisa havia mudado. Vieram dias melhores e piores. Melhores. Mateus saiu do hospital depois de 4 dias. Bianca havia aparecido uma vez por dia, sempre com alguma coisa prática. Não flores, não presente caro, mas coisas que ela precisava. A lista do mercado que ela havia esquecido em casa, o carregador de celular que havia sumido, uma muda de roupa que ele havia pedido à vizinha dela que separasse. Praticidade como linguagem de afeto. Piores. O pai de Bianca descobriu. Não pela Cláudia, pela mídia. Um colunista social, alimentado por alguém do círculo deles, publicou uma nota vaga, mas clara, o suficiente sobre o empresário Rafael Monteiro e seu novo interesse inusitado. A palavra inusitado havia sido escolhida com precisão cirúrgica. Maria Helena viu a nota. Bianca viu a nota. Os dois souberam que o outro havia visto. Ela foi a primeira a falar. Eu não vou conseguir viver sendo inusitada. Eu sei, ele disse. Não é só o que as pessoas falam, é o que elas fazem. Daqui a pouco as patroas ficam desconfortáveis. Daqui a pouco eu perco o trabalho. Daqui a pouco meu filho ouve coisa na escola. Eu não tenho blindagem, Rafael. Você tem. Eu não tenho. Ele ficou quieto. O que você precisa para ter blindagem? Não é sobre dinheiro. Eu sei. Perguntei o que você precisa, não o que eu posso comprar. Ela pensou por um longo tempo. Preciso que você não me envergonhe. Preciso que quando alguém fizer uma piada, você não ria. Preciso que quando seu pai fizer cara feia, você não se desculpe por mim. Preciso que eu seja uma escolha que você faz sem pedir licença. Ele olhou para ela. Isso eu consigo. Você tem certeza? Não, ele disse honesto. Mas eu sei que quero muito tentar. Mas o que ela descobriu naquela noite mudou tudo. A revelação não veio de onde nenhum dos dois esperava. Veio de Dona Aparecida. Num domingo à tarde, Bianca havia ido pela primeira vez ao quarto e sala da vila. Havia sentado na única cadeira disponível. Dona Aparecida estava acordada, lúcida, numa daquelas janelas de lucidez que apareciam sem avisar, e havia olhado para ele com os olhos pequenos e penetrantes de mulher que havia vivido muito. Você é o homem rico que minha filha gosta, ela disse. Sou eu, ele respondeu. Ela não fala de você. Mas eu conheço minha filha. Ela ficou mais quieta. Quando ela fica quieta, é porque está pensando em alguma coisa que tem medo de querer. Bianca ficou quieto. Ela tem medo de mim? Ele perguntou. Ela tem medo de precisar, Dona Aparecida disse. Ela aprendeu a não precisar de ninguém porque todo mundo foi embora. O pai foi. O pai do neto foi.
Eu fui embora de um jeito. Ela bateu na própria perna inerte. Ela ficou. Ela sempre fica. E ficar cansa. Bianca olhou para aquela mulher pequena na cama e sentiu algo que não havia sentido em muito tempo. Vergonha. Não a vergonha social de estar num lugar pobre. A vergonha real, profunda, de não ter chegado antes com mais atenção para o que custava a alguém como Maria Helena simplesmente existir. "O que eu faço?" ele perguntou, genuinamente, como quem pergunta para alguém que sabe. "Você fica", Dona Aparecida disse simplesmente. "Só isso. Você fica." O primeiro quase fim veio quando o pai de Bianca ligou. Ivo Monteiro, 71 anos, voz de quem havia dado ordens a vida inteira. A conversa foi curta. "Você está me envergonhando." "Não estou te envergonhando. Estou vivendo." "Rafael." "Não. Você vai me ouvir. Você me ensinou que sentimento é fraqueza. Você me ensinou que o importante é a aparência. E eu passei 40 anos construindo uma vida que parece certa por fora e é vazia por dentro. Eu encontrei alguém que faz sentido, e eu não vou abrir mão disso para proteger a sua imagem social." Silêncio. "Se você fizer isso", Ivo disse devagar, "vai custar caro nos negócios. Você sabe que tenho sócios que..." "Pai," Bianca interrompeu, e a voz estava firme, mas havia algo trêmulo embaixo, como terra antes de terremoto. "Se você usar os negócios para me controlar agora, você perde o filho. Não a empresa, o filho." Ivo desligou sem responder. Bianca ficou parado segurando o celular. Ligou para Maria Helena. "Conversei com meu pai", ele disse quando ela atendeu. "Como foi?" "Difícil." Pausa. "Mas eu não cedi." Silêncio do lado dela. "Rafael", ela disse baixinho, "você não precisava fazer isso por mim." "Eu sei", ele disse. "Fiz por mim." O segundo quase fim foi culpa dela. Maria Helena havia conseguido, com a inscrição que Bianca havia pesquisado, reingressar na faculdade de letras. Aulas noturnas, 2 vezes por semana. Ela havia reorganizado a agenda, havia conversado com a vizinha para cobertura com a mãe, havia ajustado os bicos. E numa noite, voltando da faculdade com o caderno novo debaixo do braço, havia cruzado com uma colega, jovem, 20 e poucos anos, cabelos bonitos, aquele tipo de leveza que vem de não ter carregado tanto, que havia perguntado sobre ela, sobre a vida. E a colega havia dito sem maldade nenhuma: "Ah, vi numa foto de evento que você tá com o Rafael Monteiro. Que lindo! Você tá namorando um dos homens mais ricos de São Paulo." E algo havia estragado dentro dela. Não a frase. O lindo. O jeito como a mulher havia reduzido tudo aquilo. Tudo que havia custado tanto, todas as conversas difíceis, todas as noites de dúvida, toda a construção de algo real. A "você tá namorando um homem rico." Ela havia chegado em casa, colocado o caderno na mesa, sentado na beirada da cama e ficado olhando para a parede. Na manhã seguinte, havia mandado mensagem para Bianca: "Preciso de um tempo." Ele havia respondido: "Por quê?" E ela não havia respondido. 2 dias de silêncio. No terceiro dia, ele apareceu na vila. Não havia ligado antes, havia apenas aparecido na calçada de frente e mandado mensagem: "Estou aqui." Ela ficou olhando pela janela por 5 minutos. Depois abriu a porta. Ele estava ali, sem o terno, de calça comum, camiseta, parecia menor assim. Não no sentido ruim, no sentido humano. "Você não pode simplesmente aparecer aqui", ela disse. "Eu sei, me desculpa, mas eu precisava que você visse que quando você some, eu venho." Ela engoliu em seco. "Bianca, eu sei que você tem medo", ele disse. "Eu também tenho, mas eu tenho medo de coisas diferentes que você. Você tem medo de precisar e perder. Eu tenho medo de ter tudo e continuar vazio. E os 2 medos são reais. Os 2 doem."
Ela ficou na porta por um momento, depois se afastou para ele entrar. A decisão que parecia destruir tudo veio 3 meses depois. Uma oportunidade de negócio havia surgido, grande, internacional, que exigiria de Bianca presença em Lisboa por pelo menos 6 meses. Era a maior expansão da construtora. Era o tipo de coisa que, 2 anos antes, ele teria aceitado sem pensar. Ele recusou. A sócia portuguesa, Diana, havia ligado furiosa. Eduardo havia ligado preocupado. A Cláudia havia ligado aliviada, e depois com culpa por estar aliviada. Maria Helena descobriu quando Eduardo contou. Ela ligou para Bianca imediatamente. Você recusou Lisboa por causa de mim? Recusei Lisboa porque não quero ir, ele disse. Isso não é verdade. Silêncio. Eu não quero ir agora, ele disse correto. Essa é a verdade inteira. Rafael, ela disse, e a voz estava diferente. Eu não quero ser o motivo pelo qual você para. Eu não quero ser a âncora, entende? Eu já fui âncora da minha mãe, do Mateus, de todo mundo. Eu não quero ser a âncora de mais ninguém. E eu não quero precisar de você assim perto. Você não está me ancorando. Eu estou escolhendo. Mas se você for, ela disse, e havia algo tremendo na voz. A gente consegue não perder. Ele ficou quieto por muito tempo. Você está me mandando para Lisboa? Estou dizendo que se você não for por causa de mim, eu nunca vou conseguir acreditar que você ficou por vontade própria. Era a coisa mais difícil e mais verdadeira que ela havia dito a ele. Ele foi para Lisboa. 6 meses. Maria Helena terminou o semestre na faculdade. Reorganizou a casa. Conseguiu uma 4ª diarista regular, uma família nova no Jardim Paulista que havia pedido indicação através de Eduardo. Dona Aparecida havia piorado um pouco, mas estava estável. Mateus havia ganho um prêmio de desenho na escola, um foguete vermelho com o nome dele na lateral. Bianca ligava toda a noite, sem falta. Não sempre por muito tempo. Às vezes era 10 minutos, às vezes era 2 horas. Mas toda noite. Ela havia começado a contar para ele o que escrevia no caderno. Pequenas coisas. Ele ouvia. Às vezes pedia para ela ler em voz alta. Numa dessas noites ele havia dito: Você escreve muito bem. Você não precisa. Maria Helena. Ele havia interrompido, firme, mas gentil. Você vai parar de achar que quando eu digo algo verdadeiro é lisonja? Ela havia ficado quieta. Estou tentando, ela disse por fim. Eu sei, ele disse. Eu também. No último dia em Lisboa, antes de embarcar, Bianca entrou numa livraria no Chiado e ficou parado na seção de literatura brasileira por um tempo longo. Comprou 3 livros que havia ouvido Maria Helena mencionar de passagem ao longo dos 6 meses. Memorizou. Comprou. Quando o avião pousou em Guarulhos, eram 6 da manhã. Ela estava no aeroporto. Ele não havia pedido para ela ir. Ela havia ido. Estavam os dois um pouco envergonhados pelo gesto. Ela por ter ido, ele por ter ficado tão visivelmente afetado ao vê-la ali. Ela estava com o tênis novo, não caro, mas novo, inteiro, sem costura de linha de bordar, cabelo preso, a blusa boa. Ele estava com os 3 livros debaixo do braço. Eles ficaram parados por um segundo. Você foi, ele disse. Fui, ela disse. Não faz cara. Ele riu aquele riso desajeitado. E ela riu também. Um riso que começou pequeno e ficou grande, o tipo de riso que libera alguma coisa que estava presa. Ele estendeu os 3 livros. Você mencionou esses 3 ao longo dos meses. Achei em Lisboa. Ela olhou para os livros, reconheceu os 3, sentiu aquela coisa horrível outra vez, avassaladora de ser vista. Você anotou? Ela perguntou. Mentalmente. Ela abraçou os livros contra o peito. Não disse nada por um tempo. Depois disse: Obrigada por ter ido. Obrigada por ter me mandado. Eles saíram do aeroporto lado a lado, não de mãos dadas.
Ainda não, mas perto. Com o tipo de proximidade que não precisa de gesto porque já está no ar entre as pessoas. O pai de Bianca ligou 2 semanas depois da volta. Não para brigar, para convidar, um almoço de família. Ivo havia dito com a voz de quem engole algo difícil. Traz ela! Bianca havia ficado quieto por um segundo. Ela vem se quiser, não se você tratar como teste. É um almoço, Ivo disse. Então é um almoço. Maria Helena havia dito que não queria ir, e depois havia dito que ia porque não era covarde, mas que se alguém fizesse alguma coisa, ela ia embora sem drama e sem desculpa. O almoço havia sido desconfortável. A Cláudia havia sido gentil demais no começo, o tipo de gentileza que é esforço visível, e depois havia relaxado e virado gentileza real. O pai havia ficado quieto por boa parte, observando. No café, havia dito para Maria Helena, sem preâmbulo, "Você é diferente do que eu imaginei." Diferente como? Ela havia perguntado direta. Mais firme, ele disse. Mais igual a ele. Ela não havia respondido, mas havia sentido alguma coisa se assentar. A última cena desta história aconteceu numa noite de agosto. Não numa casa cara. Não num restaurante de celebração, não com flores ou anéis ou promessas públicas. Aconteceu no quarto e sala da Vila no Brás. Bianca havia aparecido depois do trabalho. Dona Aparecida estava dormindo. Mateus estava na sala desenhando com a língua para fora de concentração. Bianca havia sentado no chão do lado dele, no chão mesmo cruzado, e perguntado o que era o desenho. Um foguete, Mateus disse sem olhar. Esse aqui é o motor. Esse aqui é onde as pessoas ficam. Tem alguém dentro? Bianca perguntou. 3 pessoas, Mateus disse e apontou. Essa sou eu. Essa é a vovó. E essa aqui é a mamãe. Bianca ficou olhando para o foguete. Você não colocou mais ninguém? Ele perguntou. Mateus o olhou pela primeira vez, com aqueles olhos grandes demais para o rosto. Tem espaço para mais um, ele disse, se a pessoa quiser ir. Maria Helena estava na entrada da cozinha. Havia ouvido tudo. Ela ficou olhando para aquela cena. O homem que havia passado por cima do seu saco de lixo sem olhar, sentado no chão do seu quarto e sala, ao lado do seu filho de 8 anos, discutindo sobre quem cabia num foguete desenhado a lápis de cor, num caderno de R$3. Sentiu a garganta apertar, não de tristeza, de coisa boa demais para caber. Bianca ergueu os olhos e a viu. E naquele olhar havia tudo o que os dois não haviam terminado de dizer ainda, tudo que ainda precisaria de tempo, de conversa, de conflito, de construção. Mas havia também alguma coisa resolvida, uma certeza pequena e sólida, do tipo que não grita, que não se anuncia, que apenas existe. Ela entrou na sala, sentou no chão também. Os 3 ficaram em volta do caderno e Mateus começou a explicar o sistema de propulsão com a seriedade de quem entende profundamente de foguetes. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez, Maria Helena não estava contando o dinheiro que tinha, nem calculando o que faltava, nem se preparando para o próximo peso. Estava apenas ali, presente, em casa, não salva, inteira. Às vezes a vida não entrega o que a gente pediu. Entrega o que a gente precisava aprender a receber. E isso, por si só, já é um milagre. Se você chegou até aqui, comenta agora mesmo "O amor existe" aqui embaixo. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda muito. Até a próxima história.